E eu acho que eu vou fazer um react aqui ao vídeo do Philippe Deschamps, sim, ele. Do cara que sozinho sustenta o meu canal, porque eu tô sempre roubando as matérias lá da newsletter dele e tô dizendo, ô meu, um monte de coisa liberal aqui. Não, é o que eu digo, né? Eu adoro o viés 100% neutro das notícias. Porque daí nós pegamos e injetamos a política aqui no canal, é perfeito, sabe? Assim, eu falo de política, não você, Deschamps, você é 100% neutro, né? E eu também adoro o clima distópico das notícias que eu sempre falo, né? A gente lê uma notícia assim, Niantic, daqui a um ano a gente vai ler a notícia. Niantic está vendendo sua tecnologia de LGM para mísseis que estão caçando palestinos nas ruínas de Gaza, tá ligado? Vai ter essa notícia e daí embaixo vai ter uma notícia assim, Nintendo anuncia Pokémon o Red and Blue 2028, onde agora você pode ter 2 Charizards. Vai ter uma notícia depois da outra, tá ligado? Isto é a experiência newsletter do Philippe Deschamps. Mas assim, no canal dele, ele tem uma vibe meio motivacional de programação, assim. Ele meio que tá tentando fazer aquela coisa assim de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira e tal. E eu gostei desse vídeo aqui pra gente conversar um pouco, porque assim, eu discordo um pouco da ideia que ele vai passar sobre essa coisa que você ficará rico fazendo um projeto de programação. Mas eu acho que é interessante esse conceito que a gente vai introduzir aqui. E, de novo, eu disse que eu não quero fazer vídeos aqui para brigar com as pessoas ou para as pessoas me xingarem, né? Principalmente o Deschamps. Vai que o Deschamps diz assim, canal Teclas está proibido de usar a minha newsletter para os vídeos. Eu vou falir, tá ligado? Vai falir o canal Teclas. Então se comportem, chat. Mas vamos conversar porque eu acho que esse assunto é bem importante, tá? Meramente declaratório. É bastante declaratório a newsletter do Deschamps. Vamos lá. Então assim, ó, um dev só. O site que fatura $1 milhão por ano. Vamos fazer esse react e ver aqui o que o Deschamps está mostrando pra gente. Para criar um site que fatura $1 milhão por ano, você só precisa de uma única pessoa. Você. E nesse vídeo eu vou mostrar que isso é possível, mas cuidado. Se você assistir esse vídeo até o final, vai ser daquele tipo de vídeo que você vai ficar tão empolgado que vai largar tudo que você já estava fazendo justamente para começar um novo projeto do jeito que eu vou mostrar aqui, ao menos se você prestar atenção numa história muito curiosa. Essa é uma história de um programador só, uma pessoa real e normal como eu e você, e que conseguiu recriar literalmente do zero um clone do... Eu não sou normal, olha pra minha cara. Vou voltar um segundinho aqui. Como eu e você, e que conseguiu recriar literalmente do zero um clone do Photoshop que roda em qualquer navegador. E essa parte do literalmente do zero é que é o segredo de como que uma pessoa normal conseguiu fazer isso e que eu vou me aprofundar aqui nesse vídeo. E o engraçado é que eu uso esse clone e pessoalmente eu acho ele um dos melhores aplicativos de edição de imagens gratuitos do mundo, o que me faz retornar o pequeno detalhe de que esse clone fatura mais de $1 milhão por ano, mesmo sendo gratuito. E totalmente conectado nisso, eu também quero te explicar o real motivo do porquê que você não consegue tirar aquele seu projeto do papel ou não consegue dar continuidade nele, com uma sacada inédita que eu tive. Pelo menos eu não vi até hoje ninguém falar do jeito que eu vou falar, e com segurança total, tá? Eu te antecipo que isso vai abrir a sua cabeça, principalmente porque vai envolver uma programação do tipo orgânica versus uma programação do tipo impressora 3D. Então, uma vez encostando nesses conhecimentos, você nunca mais vai ser o mesmo, tá? E pode me cobrar no final do vídeo se esse não for o caso. Fechado? Então, a nossa... Eu queria saber se é tão bom esse método, por que tu tá preso dentro de um quadrado 3D vetorizado, hein, Philippe Deschamps? Responde pra mim. Mas vamos continuar. Me cobrar no final do vídeo se esse não for o caso. Fechado? Então, a nossa história começa com um cara chamado Ivan Kutskir, um programador de 33 anos ucraniano. E tá vendo isso aqui? É um anúncio de uma nova versão do Photopea, esse clone do Photoshop que eu comentei, onde ele programou sozinho 138 mil linhas de código. Só que não se assusta, para chegar até aqui, o Ivan teve que fazer uma escolha e não foi uma escolha fácil, tá? Eu tenho certeza que tanto eu como você, se a gente estivesse no lugar dele, a gente teria muitas inseguranças, muitas dúvidas, porque inclusive na época ele escondeu essa empreitada da própria família dele, porque ele achava que eles iam chamar ele de louco. Então as duas...
Ou talvez, né, a mãe ucraniana dele ia dizer: por que você não tá fazendo curso de medicina que nem o seu primo e tá fazendo essas coisas de computador aí, de joguinho e tal, fazendo o quê? Olhando bandalheira na internet, a pornografia de noite? Não, mãe, tô programando. É por isso que ele escondeu da mãe dele. Escolhas que ele tinha em mãos na época era seguir o que os colegas de faculdade estavam fazendo. As imagens de IA, hein? Trabalhar como programador em uma empresa, ganhando um salário bom de programador e assumindo uma posição segura, ou criar um projeto próprio, do zero, do nada e sem segurança alguma. Só que na cabeça dele, se ele conseguisse fazer isso, ele ia poder manter a sua liberdade. Agora, seja sincero com todo mundo que está assistindo esse vídeo. Não te dá uma ansiedade só de pensar nisso? Não só o risco disso, né? Mas o peso nas costas de ter que entender como reconstruir do zero o Photoshop, um projeto. Uma coisa que eu já queria chamar a atenção é que vocês que desenvolvem, né, que trabalham na área, isso aqui, vocês não se sentem um pouco desconfortáveis dessa visão meio classe média do programador, de tipo assim, eu tenho uma escolha, deixar o meu emprego ou fazer um aplicativo e tentar ficar rico assim? Eu acho isso dialoga muito com o pessoal da programação. Eu acho que é provavelmente o pessoal que odeia o meu canal e que acha que eu só tô falando da criação, que não tem um tutorialzinho, sabe? Mas a mesma coisa, o vídeo que o cara brigou comigo lá, que eu tava fazendo o react à história dele, era um dos pontos que eu tava querendo conversar com vocês e chamar a atenção. Existe essa ideologia do programador, que é uma coisa meio classe média, sabe? Que inclusive eu gostei da história do cara lá que disse: eu virei programador, né? Mesmo sendo pobre, era o título dele. Tal, que eu gostei que ele não veio com essa mentalidade de que tá tudo de mão beijada e que eu vou escolher se eu vou trabalhar no meu emprego ou se eu vou fazer um aplicativo, sabe? Que é uma coisa que eu acho que não dialoga muito com a classe trabalhadora e tem muito a ver com essa ideologia do programador, né? Do desenvolvedor, que ele se acha que ele é uma pessoa meio acima dos outros, que é muito inteligente, que não está no mesmo nível do cara que bate laje, do cara que tá trabalhando no supermercado, sabe? E eu sempre tento lutar muito contra essa mentalidade e discutir isso com vocês, porque, primeiro, tá cada vez mais precarizada a nossa profissão e a gente tá chegando lá, então é meio egoísta até da minha parte, né? Mas também porque todo mundo é trabalhador e a união da classe trabalhadora em volta das mesmas pautas vai ajudar todo mundo, sabe? Eu quero que os programadores se entendam enquanto trabalhadores, sabe? Então essa parte do vídeo aqui tá me irritando um pouco, sabe? Um projeto desse tamanho, pelo menos eu tô pensando aqui, tudo o que eu precisaria aprender para finalizar uma aplicação dessas, ainda mais tentando bater de frente com o Photoshop, que foi lançado em 1990, ou seja, nesse tempo eles já estavam mais de 30 anos na frente no quesito desenvolvimento, no quesito produto, com uma equipe absurda, provavelmente composta por um monte de crânios, com um monte de agências, empresas, pessoas que só falavam do Photoshop, o padrão do mercado. Então, assim, não tem como, correto? Incorreto. Olha só, a história é tão interessante que, como eu falei, vai ser impossível você não ficar empolgado em querer tentar criar alguma coisa sua na web também. Principalmente por conta da estratégia que ele adotou para construir esse clone do Photoshop e que é uma estratégia que qualquer pessoa consegue adotar e deveria adotar. Então, qual foi o segredo do Ivan para conseguir sair do outro lado vivo e ainda com uma receita de $1 milhão por ano, sendo a única pessoa envolvida nisso do início ao fim? Excelente pergunta, e a grande sacada foi que ele não começou o Photopea já pensando em recriar um Photoshop do zero com todo o peso que vem com uma escolha dessas. Ele começou porque ele queria solucionar um outro problema que ele tinha, um problema próprio, que era manipular arquivos PSD do Photoshop de uma forma bem simples, só para não precisar abrir o trambolhão que é o Photoshop e usar essa ferramentinha para ajudar a construir uns jogos bem simples que ele estava desenvolvendo na época. Olha só, em 2011, quando Então, assim, deixa o Melo falou uma coisa aqui que nós vamos comentar daqui a pouco, tá? De todos os devs que vocês conhecem, quantos se sustentam com projetos próprios? É real esse negócio, nossa área abre muito para o discurso de sucesso individual. Vamos debater isso um pouquinho mais pro final do vídeo, era uma das coisas que eu queria chamar a atenção, tá? E... Oi, Mari, tudo bem? Papo de preta no chat aqui. Hoje tem várias visitas, vários soberaners aqui, então seja bem-vinda. Sigam também o canal da Mari. Vamos continuar aqui.
o Ivan ainda estava cursando a faculdade de Ciência da Computação, ele decidiu criar jogos online, mas nada muito sério também, assim, era só experimentos. Tanto que esses jogos não estavam fazendo muito sucesso, mas aí ele teve uma ideia muito interessante, principalmente para a época, que era criar um jogo de tiro em primeira pessoa, no navegador, sem usar Flash, todo escrito em JavaScript e usando uma API super nova, na época que era o WebGL, para renderizar tudo em 3D. A junção disso tudo fez surgir o jogo Dino Hunt 2, que foi o primeiro sucesso do Ivan e alcançou milhares de pessoas jogando todos os dias, e ele diz que aquele foi um momento muito importante, uma virada. Então, todo esse joguinho aí tem muito cara de coisa que os estudantes, sabe assim, tipo, hoje a aula é no laboratório de computação, pessoal. Aí, ou assim, biblioteca da escola que tem 2 computadores. Aí a pessoa, tipo, não pode instalar nada no coisa e ia lá Dino Hunt, tá ligado? E ficava dando tiro em dinossauro. By the way, vocês lembram do dinossaurinho do Chrome? alcançou Esse é ele hoje. Estão se sentindo velhos? milhares de pessoas jogando todos os dias, e ele diz que aquele foi um momento muito importante, uma virada. Então, todo esse desenvolvimento de jogos levou ele até um problema lá por volta de 2012, o problema de mexer em arquivos PSD que eu comentei, porque ele precisava toda vez abrir o Photoshop para só fazer, sei lá, pequenas alterações, como por exemplo, manipular de uma forma bem simples uma das camadas, uma das layers do arquivo. Daí pipocou uma ideia na cabeça dele, né? Por experimento, porque, sei lá, não criar um parser simples de arquivos PSD só para ler o arquivo usando o que ele já sabia de JavaScript. Será que dá? E durante o desenvolvimento... Tá, assim, ó, só para o pessoal que não é técnico, basicamente eles vão fazer um programinha na internet que abre arquivos PSD na internet, né? Um parser é um interpretador de arquivos PSD. Nós já vamos chegar aqui. Ele gostou tanto de mexer com isso que ele decidiu, então, transformar essa ideia num projetinho mesmo, que daria para ser usado por outras pessoas como um módulo de JavaScript, uma lib, uma biblioteca, uma coisa solta assim, e nada mais. Só que daí, sabe como é, né? Uma coisa leva a outra, e além do parser, ele construiu um visualizador do arquivo PSD, depois ele construiu um manipulador das camadas, aí ele pensou, por que não adicionar um conversor de imagens para exportar para outros formatos como JPG ou PNG, e foi exatamente assim que começou o Photopea lá em 2013. E hoje, o Photopea é um aplicativo web usado por milhões de pessoas, milhões, tá? Inclusive, como eu falei, eu uso praticamente todos os dias, e que foi escrito tudo na mão mesmo, de pouquinho em pouquinho, inclusive no início usando diretamente JavaScript, HTML e CSS, sem nenhum framework. E fora isso, ele também já tem suporte completo para arquivos PSD, XD, Sketch, CorelDRAW, arquivos de imagens típicos como JPG, PNG, SVG, e já foi traduzido em mais de 40 idiomas, e essa parte tudo feita pelos próprios usuários. Mas tem um pequeno detalhe nessa história aí que não tá me cheirando muito bem, tá? Faturar $1 milhão, inclusive, por ano, não pode estar certo isso, tá? Não pode ser verdade. E aí, de curioso, sabe o que eu fiz? Eu fui lá perguntar pra ele, claro, esperando que ele não ia me confirmar esse valor absurdo, né? Nunca. E turma, ele me respondeu. Ele me disse que, na verdade, não estava ganhando mais $1 milhão por ano. Ele estava ganhando, na verdade, $2 milhões por ano. Sério, isso é 11 milhões de reais por ano? Tá indo para $1 milhão por mês? É muito bizarro. E é muito engraçado isso, né? Como que grandes ideias, às vezes, nascem assim, pequenas. Tá, então assim, ó, vamos começar a falar. Uma das coisas que eu acho que é interessante a gente pensar é o que o chat já tinha adiantado antes, assim. Vamos com calma, né? Essa história é legal, mas é assim, tipo... Vocês que trabalham com desenvolvimento, vocês já criaram algum projetinho desses, assim, que tem gratuito na internet, que as pessoas usam? Eu posso mostrar um que eu fiz pra vocês, tá? Isso aqui fui eu que fiz, ó, Musical Artifacts. Inclusive, agora que o canal aqui é famoso também, eu já vi algumas pessoas... Eita, inclusive me doaram dinheiro, ó. Tô rico. Quer dizer, eu fiz esse projetinho aqui para as pessoas hospedarem seus arquivos de produção musical na internet. E como é que eu me sustento, ok? Eu não coloco propaganda e o custo de hospedagem é basicamente $100 e poucos por mês, né? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. E eu peço doações aqui, tem uma barrinha de doações. E alguém já fechou as doações do mês para mim. Arigato, herdeiro. Obrigado, porque eu tava só com uns $20 de doação esse mês, tá? Então isso aqui é um projeto que eu fiz, ele é software aberto, vocês podem procurar Musical Artifacts. As pessoas basicamente, os usuários criam
fazem o upload dos arquivos, mostra aqui, isso aqui é uma biblioteca sonora e tal, tem os links, tem, né, todas as coisas, tem as tags, beleza, eu fiz o site de boas, mas, assim, esse site, ele não tem o apelo para eu ganhar 2 milhões de dólares por mês, tá ligado? Inclusive, eu não coloco propaganda porque eu odeio sites que tem propaganda e eu peço doação. Eu fiz um cálculo e eu acho que se eu colocasse propaganda dava pra ganhar, tipo, um pouquinho mais do que eu ganho com doação. Mas eu não quero, tá ligado? Então, assim, menos, né, Deschamps? O grande problema desse negócio é um pouco vender essa ideia de que qualquer coisa que tu faça vai virar um sucesso, quando na realidade é meio que o contrário, né? A gente fala da história do Ivan ali, porque ele conseguiu uma coisa que realmente foi muito foda, mas eu acho interessante a gente falar de uma maneira mais técnica do que ele tá falando aqui. Vocês vão ver o que eu tô dizendo, vamos continuar. Pequenininhas, sem grandes pretensões, com, inclusive, todas as coisas indicando que não vale a pena fazer porque X solução já existe, ou X solução é a padrão do mercado, né? Fora que, quem é que vai querer usar um Photoshop dentro do navegador? E os problemas de performance que você vai implicar, né? Então, é muito massa ver como que um projeto gigante desses comprova um dos conceitos mais importantes que eu notei depois de, sei lá, mais de uma década programando e me ferrando, que é a diferença absurda entre a programação orgânica versus a programação impressora 3D. Não tem mais como desver isso. Inclusive, lá dentro da plataforma do curso.dev, eu dediquei uma aula inteira para essa ideia que eu vou trazer aqui para você de uma forma resumida. Sabe quando você olha para um projeto gigante, como a gente está olhando agora para o Photopea, né? E você pensa, caramba, como que é possível fazer um projeto desses, ainda mais começando do zero, né? Não tem como. Esquece essa ideia e você desiste mesmo antes de começar. Bom, olha só. Toda vez que você empurra uma parede grande, você sabe que ela não vai se mexer, né? Inclusive, a gente sabe isso por conta da física, que ela tá te empurrando de volta. Mas o curioso disso é que de uma parede pronta, né, que virou uma coisa impossível de um ser humano sozinho conseguir mover, o que a gente não pode esquecer é que ela foi construída tijolo a tijolo. Um tijolinho colocado depois de outro tijolinho. E é exatamente que nem na biologia, na parte... Vou interromper o nosso Roger Waters aqui, né? O nosso Rogério das Águas. Eu acho interessante isso porque, assim, se você está entrando na área e você quer fazer seus próprios projetos, realmente o que ele está falando faz bastante sentido. Porque, assim, a gente se sente muito intimidado pelos projetos, que nem ele disse, o Photoshop é um negócio que tem 30 anos de estrada e tal. Mas... primeiro que 30 anos de estrada num projeto é 30 anos de muita tecnologia legada, muita coisa ruim, muitos requisitos que estão lá e que são só para um cliente específico, sabe, que não precisa. Então, se vocês quiserem assim, ok, eu quero dedicar meu tempo, tentar fazer um projeto, tentar ganhar dinheiro com isso. Se vocês quisessem mesmo, uma das coisas que vocês poderiam fazer é isso, é olhar um projeto que já existe e que é bom e que as pessoas usam e fazer um clone dele, tá? Então, um exemplo que o pessoal do chat aí falou do Canva, não sei se vocês estão ligados, né? Vocês devem usar Canva, quem cria conteúdo, quem faz essas coisas. O Canva, ele é também, como se fosse, né, um editor de imagens, um Photoshop muito mais simples. Ele é quase um PowerPoint, né? Ele basicamente hoje é o maior concorrente do Photoshop, tanto que a Adobe queria comprar eles, e a Figma também, eu acho que a Figma é outra coisa, né, mas é um gênero parecido ali. E se não me engano, o Canva não quis vender, né. O pessoal que está investindo lá já deve estar pensando em ganhar dinheiro de outras maneiras e tal. Eu vi que eles estão colocando IA e eles estão tentando aumentar o custo, né? Mas eu acho que é interessante isso, o que ele está descrevendo, que é um negócio assim, de comecem o projeto aos poucos, né? Eu ia mostrar o projeto que eu tenho aqui, aproveitar que eu posso mostrar para vocês. Vamos vir no GitHub dele, que tá aqui embaixo, ó. É um projeto aberto, tá? Se vocês estão ligados, vocês podem vir no GitHub, vocês podem vir na lista de atualizações do projeto de commits, né? E vocês podem ir para última página. Como é que eu vou para a última página? Tá, ele não deixa. Mas enfim, vocês podem vir para a última página. Tem 500 atualizações desse projeto que eu fiz.
E vocês podem ver como ele começou. Inclusive, tem um pessoal esses dias que eu tava vendo que eles estavam olhando as primeiras atualizações do Git, sabe? As primeiras atualizações do Linux que foram colocadas lá. Vocês podem ver os projetos famosos, como eles começaram. E é um bom conselho isso de, tipo assim, tu começar o projeto simples e tu ir adicionando as coisas aos poucos. Porque se tu só não desistir do teu projeto e se tu só continuar fazendo, vocês podem ter certeza que alguma coisa vai sair dali. Vocês provavelmente não vão ganhar 2 milhões por mês com o projeto de vocês, mas vocês vão criar alguma coisa que faz sentido. E uma história que é bem engraçada, e eu sempre lembro que eu conto, é meio que um contra-argumento disso que ele está dizendo, tá? No meu trabalho, quando eu entrei, uma dos primeiros projetos que a gente estava trabalhando era uma aplicação web que era como se fosse meio que uma rede social baseada em videoconferência, né? Então, a moral toda é que a gente queria que as pessoas pudessem se cadastrar, abrir uma sala de videoconferência, mandar convites para usuários que elas queriam chamar para as conferências, ter comunidades e a comunidade ia ter uma videoconferência. Era basicamente uma mini rede social em volta do conceito de videoconferência, ok? E daí a gente começou esse projeto baseado num projeto aberto, que fazia algo muito parecido com o que a gente queria, mas tinha muitas funcionalidades a mais, era meio pesado, era meio estranho, só que a gente assim, ok, vamos construir em cima da base desse projeto, tá? Não é o Zoom. E daí a gente começou a construir o nosso projeto como base nesse, e a primeira coisa que a gente fez foi assim, vamos tirar tudo que a gente não quer e deixar ele bem levinho, bem fácil e com a nossa cara, né? E daí a gente fez isso, né, o negócio ficou simples, ficou funcionando e tal, e agora era fácil de entender, não tinha todas aquelas coisas lá complicadas e tal que tinha no projeto. Só que algo muito interessante que aconteceu com o tempo é que assim, olha só, tem esse caso aqui que a gente não pensou, que acontece um problema, então nós vamos ter que botar uma coisinha a mais na interface. Nós vamos ter que botar uns testes para essa coisa que acontecia. E daí depois de alguns anos desenvolvendo o projeto e corrigindo ele, eu olhei assim e disse, cara, nós basicamente reescrevemos o mesmo projeto que já estava ali, sabe? Então, essa coisa orgânica que ele tá falando é bem interessante, que é basicamente tu só não desiste do teu projeto e tu continua sempre atualizando ele, baseado no feedback, baseado nos bugs que tu tem que fazer. E, infelizmente, né, com o tempo, você vai transformar ele numa bagaça, numa coisa extremamente complexa e cheia de casos difíceis, porque isso é o que é software na vida real. É basicamente um câncer que fica cada vez mais complicado, porém, ele funciona, né? Geralmente o software que está ali há muito tempo funciona, então isso é interessante para vocês também não se desmotivarem. Eu acho legal ele tentar, eu disse, né, que ele faz um motivacional que é tipo assim, você acha que você nunca poderia fazer um projeto, mas todos os projetos começam com uma linha de código. Sim, exatamente, vira um Frankenstein. De quando um ser humano é formado, que é de célula em célula. Começa com uma única célula, na verdade, que precisa servir. Eu não gosto quando as pessoas fazem comparações de biologia com outras ciências, e eu não sou biólogo, mas... Para todos os propósitos daquele contexto, daquela condição inicial, e depois ela vai se dividindo, né? E forma, sei lá, uma sopa de células, que também elas precisam atender às necessidades daquela condição e só daquela condição. Só que depois, essa sopa ela vai se agrupando em partes diferentes, formando órgãos, se especializando e de passo em passo, cada passo financiando o próximo passo, vai formando o corpo mais sofisticado do planeta Terra inteiro e que é exatamente o mesmo modelo que eu uso quando eu vou construir algo pela primeira vez. O que é completamente diferente do modelo impressora 3D, onde enquanto o treco não terminou de ser impresso, ele não serve para nada. Então vira uma relação de ou tudo ou nada, sabe? E o risco desse tipo de situação, ela aumenta, sei lá, exponencialmente conforme a complexidade total do que está sendo construído. Fora que, no modelo impressora 3D... na realidade, vocês sabem que ele está descrevendo um pouco uma discussão que a gente tem na área há muito tempo, e eu acho que ela era mais comum, inclusive há uns quase 20 anos atrás, quando mais ou menos eu estava fazendo faculdade, que é a discussão do modelo waterfall, onde a gente define todos os requisitos do projeto e a gente faz o projeto do início ao fim e entrega ele pronto, versus o modelo que depois virou o que a gente chama de modelo ágil, né? Onde a gente tem pequenas entregas e tenta entregar um produto que está funcionando e fazendo as coisas, um pouquinho de coisas
a cada entrega, e a gente vai sempre revisando os requisitos, vendo se eles já fazem sentido, se a gente tem que mudar alguma coisa, que hoje eu sinto que basicamente todo mundo faz alguma variação disso, né? Existem muitas críticas ao modelo ágil, que o pessoal chama, que vem em oposição a isso, mas eu sempre defendo para vocês que na realidade é ótimo que tenha as críticas, porque a gente tá sempre tentando procurar um modelo melhor ainda de desenvolver software e menos artesanal, né? E isso não necessariamente também é bom para os programadores, porque isso ajuda a automatizar nosso trabalho, né? Tem várias... Um dia escreveremos um livro do Canal Teclas ou um ensaio falando sobre isso aí, mas ele tá descrevendo na realidade uma discussão bem comum da área. É como você trancar a respiração no começo e só poder soltar quando terminar. E não interessa se o fim ele vai ficando cada vez mais longe, porque ele vai ficando cada vez mais longe. E é por isso que muitas pessoas, muitos produtos, muitas empresas morrem asfixiadas no meio desse processo. Morrem por falta de fluxo de caixa. Ou, na verdade, sobrevivem mas com a ajuda de aparelhos, que são os investidores injetando mais dinheiro, mais capital, mas como consequência deformando por completo o produto ou serviço. Mas também essa história não termina por aqui, porque eu também mostro dentro dessa aula do curso.dev que eu comentei, quando que o modelo impressora 3D serve e é até melhor. Aliás, para não ficar só nesse papo chato do caramba de vendedor de curso, não. Foi ele que falou, tá? A briga que eu tive com outro cara é porque o chat disse que o cara era vendedor de curso. Então, ô Deschamps, eu vou tocar no tribunal se tu quiser brigar comigo. Tu que falou que era papo de vendedor de curso. Ô, conferida, nesse vídeo aqui, onde eu mostro um projeto real que eu coloquei em prática. Beleza. Mas então, assim, eu achei que era interessante isso, tá? Parte da discussão que eu acho que a gente tem que ter é isso, tá? Eu gosto do motivacional, eu acho que faz sentido a discussão que ele tá tendo, eu gosto dele falar dessa coisa de tipo assim, ó, comece pequeno, ache um projeto que é uma coisa que você gosta e faça, porque eu acho que, assim... Talvez seja o meu lado, né, que é programador há muito tempo, que é da área, que é apaixonado por tecnologia, eu gosto desse tipo de coisa. Porém, eu acho que a gente tem que segurar um pouco as expectativas vou fazer um produto que vai me dar $1 milhão de dólares, né? Porque, assim... Olha a minha cara de nerdola, ele disse pessoas normais, eu não sou uma pessoa normal, olha essa cara de nerdola que eu tenho, tá? Eu passei principalmente durante a minha faculdade fazendo um monte de projeto open source, coisa idiota, vocês podem ir lá no meu GitHub, tá ligado? Ver todas as coisas idiotas que eu programei. Se isso realmente desse dinheiro, provavelmente eu seria um burguês, né? E ia estar falando contra a classe trabalhadora, é o multiverso onde eu ia ser um burguês do mal que vocês iam ter que botar numa tundra quebrando pedra lá. Mas, né, por não ser real esse negócio aí, não estou milionário, não estou rico, e eu acho que também é interessante a gente segurar um pouco essa expectativa. Mas eu gostei do vídeo e eu queria, porque eu nunca fiz um react do Philippe Deschamps e, enfim, eu tenho a gratidão dele permitir o canal Teclas existir, cedendo todas as suas notícias dessa newsletter pra gente falar aqui, né? Eu gostei aqui do que o Melo falou. Coisa que pega pra mim nesse lance de fazer projeto pessoal pra ganhar dinheiro é uma certa ansiedade que vem de achar que sempre tem que estar produzindo algo em paralelo, sempre codando, etc. Eu acho que isso aí é muito válido, tá? Isso aí é bastante importante também. Uma coisa muito tóxica na comunidade dev e que eu relaciono, por exemplo, lembra quando o canal Teclas furou a bolha e caiu num Reddit lá e daí as pessoas dizendo, esse canal é um canal de gente fracassada, que não ensina tutorial, que não tá produzindo nada. Isso é um traço muito tóxico da nossa comunidade, que na realidade é meio que um traço tóxico dessa nossa sociedade neoliberal, que é exatamente isso, assim, não posso usar o meu tempo livre pra jogar videogame, né? Não posso usar meu tempo livre para ler um livro de ficção, para ver um vídeo idiota no YouTube, com toda a problemática que seja. Não, o meu tempo livre ele precisa ser usado para aprender investimentos, para aprender uma nova linguagem de programação, para estar sempre produzindo algo, para fazer portfólio, sabe? Esse tipo de coisa. E isso é muito ruim mesmo, e esses tipos de canais alimentam isso, né? Os fazedores de curso alimentam, tem direto aquelas propagandas de curso de tipo, por que você não está aprendendo esta tecnologia aqui, que por coincidência é a tecnologia que eu tenho no meu curso, porque olha só tudo que esses programadores ganham, olha o caso dessa criança que aprendeu a codar e na realidade ela já tem $2 milhões aqui, sabe? Isso é muito ruim mesmo, eu concordo, e é uma coisa que a gente tem que lutar um pouquinho contra, mas que nem eu disse, talvez seja
tira o meu lado programador, que é um traço tóxico que eu tenho que tirar. Eu gosto da tecnologia e esse tipo de coisa meio que me deixa um pouquinho feliz ainda, né? Mas se isso deixar essas pessoas ricas... Eu conheço, assim, as pessoas mais trabalhadoras que eram meus colegas de faculdade, que eram as pessoas que estavam sempre fazendo projetinho, que estavam sempre criando coisas novas e tal, que inclusive depois no emprego eu vi as pessoas sendo super prestativas dentro da empresa. Essas pessoas não foram as que mais ganharam dinheiro na vida, tá? As pessoas que eu conheço da minha faculdade que eram meio psicopata, assim, que tinham aquela visão de tipo, não, eu tenho que crescer na empresa, eu tenho que puxar saco das pessoas, eu tenho que me inserir aqui nesses cargos. Essas pessoas eu vi crescer bastante na carreira, tá? Não que você não possa crescer sendo uma pessoa boa, né, empática e tal, mas enfim, é um pouco craque, um pouco salada. Você não... Eu sinto que isso apela muito pro lado 100% técnico também do desenvolvedor, sem política, que ele acha que ele vai criar um projeto muito foda, um projeto muito pica, e daí ele vai ficar milionário, sabe? Então ele não precisa aprender a falar com as pessoas, ele não precisa aprender a preparar uma comida, ele não precisa ter relacionamentos na vida dele, sabe? Ele não precisa ser uma pessoa empática, porque um dia, por ele ser esse nerdola insuportável, mas que tá codando o tempo inteiro, ele vai vencer na vida, sabe? Triste. O grande Crocomo na comunidade de design tem exatamente essa mentalidade, só que a galera quer fazer o projeto pessoal para ficar rico, muitas vezes sem nem saber como vai fazer para tirar o trem do Figma. Olha só, na comunidade de arte é comum usarmos um aplicativo chamado Back to Work. Este aplicativo calculava as horas ativas no Photoshop desenhando, ou seja, mais pressão para produzir. Cara, que coisa horrível. Quem é da área, né, de código, também conhece o efeito muito legal, que é da pessoa que diz assim, tô com uma ideia de uma startup aqui, que isso aqui vai mudar a nossa vida. A pessoa já chega assim, que acontece, né? A pessoa chega, proposta de startup. A minha ideia de startup, que é basicamente um Uber para babás, e você vai codar a plataforma inteira, você vai dar um jeito de fazer o aplicativo funcionar, e eu fico com 50%, pois tive a ideia, tá ligado? Isso acontece muito também. E exatamente, você já percebe o abuso quando o nome do aplicativo é De Volta pro Trabalho, né? É direto, as pessoas sempre chegam assim, projetinho simples, tipo um Uber. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ficado bom esse corte aqui. Eu acho que dependendo de quem da Bolha Dev eu tivesse feito esse react, muito obrigado por mais esse dia acompanhando aqui. Também parece, ele é muito da paz, ele é todo tipo, pô, gente, eu fiz um projetinho aqui, caralho. Uma vez eu vi um projeto, olha, o Crocomo falou, um projeto inscrito no edital de inovação de uma incubadora, que era exatamente isso, a inovação dos caras era ter muitos contatos de pessoas que faziam faxina. Aí eles devem ter dito assim, a gente bota todas essas pessoas numa plataforma tipo um Uber da faxina? Interrogação, interrogação. Lucro? Devia ser isso, né? Maria Brasileira é um Uber de faxina? Esse aplicativo existe? Caralho, eu vou ter que fazer um deep dive nisso. Valeu, Ivo Papagali. Falou, pessoal. Um abraço e um beijo. Boa noite.